Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos na nossa aula de número 8 do Maratona de Questões. E assim, ó, essa aula eu fiz, elaborei questões um pouquinho peculiares. Imaginei o seguinte: concurso público do INSS vazando inscritos, né? Temos aí mais de 1 milhão de pessoas que prestarão esse concurso. É óbvio que nem todo mundo está preparado. É óbvio que nem todo mundo está estudando. Mas pensa assim, você fala, Barbieri, mas eu acho que metade está preparada. Poxa, metade são 500 mil pessoas, é gente pra caramba, concorda? Aí você pensa, ah pronto, era o que eu precisava para ficar desesperado, né, angustiado. Não, não fica não. Você está fazendo a sua parte, está estudando, está se dedicando. E aquilo que eu te falei lá na nossa primeira aula, você precisa de uma vaga. E essa vaga existe, essa vaga, se Deus quiser, será sua. E para isso você tem que fazer por merecer. E fazer por merecer quer dizer fazer mais do que os outros fazem. Se o teu concorrente, se o teu candidato está estudando até as 10 da noite, você vai estudar até as 11 da noite. Poxa, professor, mas eu chego do trabalho, eu chego cansado, eu sei, eu entendo perfeitamente, toma um banho e racha de estudar, entendeu? Vai dormir um pouco mais tarde, acorda mais cedo, talvez no ônibus, né, indo para o trabalho, vai lendo, vai revisando, é assim. Qualquer tempinho que você tiver, estude, porque vai fazer muita diferença, pode ter certeza. E aí o que eu pensei? Vem uma questão mais elaborada, uma questão de pegadinha, uma questão mais profunda. Então eu elaborei essa bateria de questões da nossa aula número 8 para isso mesmo, tá? Para que você analise o que pode aparecer de pegadinha, porque essas perguntas, se surgirem, talvez o seu concorrente nunca nem ouviu falar, né? Tomara a Deus que ele não tenha nem noção do que seja. Então vem para cá, ó, nós estamos aqui na aula de número 8, separei para você questões bem legais, elaborei questões aqui com bastante carinho para que a gente consiga visualizar quais são as possíveis pegadinhas do CESP. Então vem para cá. O direito administrativo é ramo do direito público e, dentre outras características, não tem codificação. E aí, o que você me diz? O direito administrativo é ramo do direito público e, dentre outras características, não tem codificação. Fala, Virgem Maria. Bom, pensa assim, ó, quando nós falamos, o direito, ele é um só. Só que nós dividimos ele em ramos. De um lado, o direito privado, do outro lado, o direito público. Por que nós fazemos essa distinção? Essa distinção nós realizamos para facilitar o aprendizado. Então é uma questão metodológica. O que seria ali o direito privado? No direito privado, nós teríamos relações entre particulares. Relações entre particulares. No direito público, aí eu tenho relações entre o Estado e particulares. Por isso que no direito público eu tenho sempre uma imposição. É uma relação vertical. Enquanto que no direito privado eu tenho uma relação horizontal. Aí você fala, Barbieri, o que eu posso lembrar de exemplo de direito privado? Direito civil é um bom exemplo. O direito civil, de forma clássica, é um ramo do direito privado. Relaciona e tem normas que vão buscar o quê? Normas estas que buscam uma relação entre particulares. Então eu posso negociar prazo na compra, podemos negociar a forma da entrega e por aí vai. Então, é uma relação entre particulares, eminentemente uma relação entre particulares, uma relação jurídica horizontal. Do outro lado, nós podemos aqui colocar o direito administrativo, o direito tributário, o direito penal. Por quê? Porque nesses ramos, a relação jurídica é vertical, ou seja, é impositiva. Não dá para eu olhar para o Estado e falar, ô Estado, olha só,
parcela aí meu tributo, deixa de cobrar esse mês, vai, cobra o mês seguinte. Ah, esse mês não vai dar para eu te pagar, deixa para o mês seguinte aí sem multa. Não existe isso. Não existe negociação. Nós estamos falando de normas cogentes, normas impositivas. Então lembra, falei para você de direito público, é uma relação em que o Estado determina, que o Estado impõe. Aí você vai pensar assim, ó, poxa, direito penal, direito tributário, direito administrativo, próprio direito constitucional, são exemplos clássicos de direito público, porque está relacionando o quê? De um lado o Estado, do outro lado os particulares. Imagina você fala para alguém, ó, eu vou te matar, mas eu não quero ser processado não, tá, Estado? Eu vou matar ele ali, mas não me processa não, o sujeito não vale muita coisa mesmo, pronto, matei. Não serei processado, não pratiquei crime, porque na minha opinião isso não é crime. Não existe essa possibilidade, o direito penal vai impor a sanção. Agora, quando nós olhamos para o outro lado, lá no direito privado, muita gente fala, né, que uma parte do direito do trabalho seria ramo do direito privado, do direito empresarial e do direito civil. Mas assim, ó, para ficar bem tranquilo para você, o direito civil é direito privado, o direito administrativo é direito público. E a grande diferença entre o direito privado e o direito público, igual eu já te falei, é a questão da norma jurídica. No direito privado, as normas são o quê? São flexíveis. No direito privado, as normas permitem negociações. Você pode até mesmo afastar a incidência daquela norma se a vontade dos particulares assim for de desejo. Já quando nós falamos do direito público, não. As normas são impositivas, normas de ordem pública, normas cogentes. Não dá para você afastar a incidência do Estado. Tá bom. Então até aqui, a primeira parte da afirmativa, o direito administrativo é ramo do direito público. Verdadeiro. E dentre outras características, não tem codificação. Você fala, opa, que papo é esse? Minha caneta caiu aqui. Não tem codificação? Como assim? Você fala, ó, então o direito administrativo não tem um código. Fala, ué, mas se eu for lá na livraria, vai lá na área do direito e você vai ver lá uns livros deste tamanho, né? Coletânea de direito administrativo. Você fala ali, ó, tem código sim. Cuidado, essa é a pegadinha. O direito administrativo, você estudou, se você já foi meu aluno, você estudou comigo num dado momento a 8666, para qualquer concurso, vamos supor. Depois, nós estudamos o artigo 37 ao 41 da Constituição. Aí aqui, nós estudamos a 8429, improbidade. Estudamos a 8.112. Você vê que cada lei está solta. Você vai estudar o direito penal, você não vai pegar o Código Penal? Você vai estudar o direito civil, você não vai pegar o Código Civil? Pois é. O direito administrativo ele não tem codificação. O direito administrativo ele não está estruturado em código. Ele tem leis esparsas, as chamadas leis extravagantes. Aí você vai lá, pega a 8.112, estuda. Ah, vou fazer um concurso que cai licitação. Você vai lá, pega a 8666 e estuda. Você fala, ah, vou fazer um concurso que cai ato administrativo. Poxa, é legal dar uma olhada na 9784. Ah não, Barbieri, eu vou fazer um concurso que cai serviços públicos. Ah, então vamos lá na 8987. Ou seja, as leis estão espalhadas. Nós não temos uma sistematização, nós não temos um código de direito administrativo. E aquilo que você encontra nas livrarias, a coletânea de direito administrativo, é o quê? A editora vai lá, junta todas as leis e imprime num livro só. Mas não é um código, porque um código pressupõe uma sistematização e não existe isso no direito administrativo. O direito administrativo é um ramo do direito público sem codificação. Perfeito? Entendeu? Então, essa primeira afirmativa é uma afirmativa correta. O enunciado é verdadeiro, é isso mesmo. Vamos para frente. Essa é demais. O que tem de gente que não faz a menor ideia da diferença? Dá uma olhada aí, ó. Administração pública e administração pública são conceitos idênticos. Você fala, Barbieri, pelo amor de Deus, né? Tá de sacanagem. Mas você olha assim e fala, não é possível, eu bebi, né? Ó o detalhe. Eu disse para você, olha só, que administração pública em maiúsculo diz a afirmativa que é a mesma coisa de administração pública em minúsculo. Será que são conceitos idênticos? Quando eu falo da administração pública em maiúsculo, é a mesma coisa
que a administração pública em minúsculo? Você fala, ih, agora eu vi a diferença. Percebeu? Muita gente, se isso aqui cai na prova, muita gente olha e fala, claro, a administração pública de um lado, a administração pública do outro, tá certo, vai. Beleza, né? Deixa o teu concorrente errar. Aqui eu quero que você tenha muito cuidado. O CESP pode lhe cobrar assim, o conceito de administração pública em maiúsculo, o conceito de administração pública em minúsculo. Pode cobrar depois os sinônimos, sentido orgânico, material, funcional, aquele papo todo. Vamos por etapas, vamos bem tranquilo, porque isso aqui ó, dá um nó na cabeça do candidato. Então cuidado, deixa que o teu concorrente erra, você vai acertar. Quando eu falo de administração pública em maiúsculo, a quem eu estou me referindo? A administração aqui é o conjunto dos agentes e dos órgãos do Estado. Conjunto dos agentes e órgãos do Estado. Lembra lá quando nós falamos a organização da administração pública? De um lado, a administração pública direta, do outro lado, a administração pública indireta. Na administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal, municípios. Na administração pública indireta, nós falávamos de autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas. Lembra disso? Essa é a administração pública em maiúsculo. É como se você olhasse para a administração pública em maiúsculo e visualizasse o Estado. Entendeu? Agora, e a administração pública em minúsculo? Vem para cá. Administração pública, agora em minúsculo. O que é a administração pública em minúsculo? Basicamente, ela defende de forma concreta o interesse público. Então, nós podemos colocar aqui, ó, é a defesa concreta dos interesses públicos. Você fala, vixe Maria, não entendi nada. Já vou te explicar. Dos interesses públicos. Pera lá. Como assim? Em minúsculo, né? Pensa assim, em minúsculo, a administração pública é uma atividade que defende de forma concreta interesse público. Deixa eu te dar um exemplo. Aí na sua cidade deve ter uma concessionária de luz, uma concessionária de água, deve ter uma concessionária que presta algum tipo de serviço público, concorda comigo? Falei, Berber, aqui na minha cidade não tem não, é pequena demais, tá? Então pega a cidade vizinha, sei lá, encontra aí alguma cidade que tem uma concessionária de serviço público, água, luz, telefonia, sei lá o quê. Aí eu lhe pergunto, a concessionária, a permissionária de serviço público, elas fazem parte do Estado? Não, são particulares. A administração pública, quem é? União, Estados, Distrito Federal e municípios, administração pública direta, administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas. Ponto. Essa é a compreensão da administração pública. Maiúscula, né? E as concessionárias e permissionárias? Elas atuam no interesse da coletividade. Elas defendem concretamente interesses da maioria. Sim, perfeito. Mas elas não fazem parte da administração pública direta. Elas não estão no contexto do Estado, nem da direta nem da indireta, né? Não fazem parte da administração pública em maiúsculo. Sobra o que para elas? Sobra administração pública em minúsculo. Então, quando nós falamos das concessionárias e permissionárias de serviços públicos, elas exercem o quê? Administração pública em minúsculo. Elas defendem concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Elas defendem de forma concreta interesses públicos. Perfeito? Agora, quando nós falamos da administração pública direta, quando nós falamos da administração pública indireta, quando nós falamos do INSS, olha aí que boa pergunta. O INSS faz parte da administração pública de maiúscula
ou faz parte da administração pública minúscula? Você fala, ora, o INSS é uma autarquia, sendo uma autarquia ele é administração pública indireta, sendo administração pública indireta ele faz parte da administração pública em maiúsculo, conjunto de agentes e órgãos do Estado. Pronto, super fácil. Então assim, ó, conseguiu entender essa primeira diferença? A administração pública em maiúsculo é uma coisa, a administração pública em minúsculo é outra, não tem nada a ver. Então a gente já pode responder a questão. Administração pública em maiúsculo e administração pública em minúsculo são conceitos idênticos? Nem aqui, nem na China. Errado. Tá, só que agora nós vamos caminhar um pouquinho mais. Por qual motivo? Vem pra cá. Vamos montar aqui um quadro, ó. Administração pública, em maiúsculo, ela é diferente da administração pública em minúsculo. Tá, isso aí você já sabe. Agora, pode ser que venham o quê? Venham as pegadinhas, venham lá os sinônimos. Fala, ih, rapaz, vou ter que decorar, né? Não, não tem que decorar nada não. Presta atenção só no macetinho aqui. Chegou na hora da prova, caiu lá para você, sentido formal, sentido subjetivo, você fala, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, danou-se, não sei. Você está em apuros, você está numa situação de perigo, você precisa de socorro, concorda? Você não sabe, ué. O que você faz? Lembra do Barbieri, lembra da minha pessoa aqui. Você vai pedir socorro. Você não sabe a questão, você pede socorro. E como é que você pede socorro? Grita? Não. Aí o fiscal vai tirar você da prova. Não vai gritar. Você pede socorro com aquelas 3 letrinhas clássicas que o mundo inteiro conhece, SOS. Concorda? E quando você pede socorro, você escreve bem grande. SOS. Você precisa de socorro, você está em apuros. Ah, beleza. E aí o que acontece? Acontece que você já acertou a questão. Você fala, não, pera lá. Pera lá, de novo, não é possível, né? Administração pública em maiúsculo, administração pública em minúsculo, vem lá o sinônimo, você fala, meu Deus, não lembro disso. Para, relaxa, respira fundo, pede socorro. Quando você pede socorro, você escreve SOS bem grandão. Isso mesmo. Por quê? Porque daí a administração pública em maiúsculo é a resposta do nosso SOS, porque você vai escrever o SOS bem grandão também, não vai? Você não vai escrever SOS pequenininho porque você não é retardado. Você tem que pedir socorro, as pessoas têm que ver aquilo que você está pedindo. Então, SOS grandão, administração pública maiúscula. Já sabe a resposta. Por qual motivo? Porque daí fica fácil. Pensa comigo, ó. Administração pública em maiúsculo é a mesma coisa que administração pública em sentido subjetivo. Viu só que beleza? É a mesma coisa que administração pública em sentido orgânico. Ah, pelo amor de Deus, não tem como errar isso aqui. É o conjunto de agentes, o conjunto de órgãos, as entidades que exercem a função de Estado. Perfeito? Então, volta para cá, ó. Administração pública em maiúsculo é a mesma coisa que falar de administração pública em sentido subjetivo, em sentido orgânico. Perfeito? Agora, o que sobra? Sobra do outro lado. Administração pública em minúsculo. Se a maiúscula é subjetiva, aqui é administração em sentido objetivo. Se lá é orgânico, aqui é funcional. Se lá é administração pública em maiúsculo, aqui é minúsculo. Ah, pode aparecer também funcional ou material.
Beleza? Entendeu? Defesa concreta de interesse público. Então vamos colocar aqui, ó, administração pública em minúsculo. Sentido objetivo. Funcional ou material. Entendeu isso aqui? Se eventualmente você não entendeu, não tem problema. Me manda um WhatsApp que eu fico o dia inteiro se precisar para lhe explicar. Isso aqui é um ponto meio chatinho mesmo. E vira e mexe o CESP cobra esse troço. Está lá na parte de conceito, introdução lá do teu edital de noções de direito administrativo. Então você precisa visualizar bem isso aqui. Administração pública em maiúsculo é o Estado. Administração pública em minúsculo é a defesa concreta de interesses da coletividade. Concessionárias e permissionárias não fazem parte do Estado, então elas não estão na administração pública em maiúsculo, mas elas estão na administração pública em minúsculo. Joia. Administração pública em maiúsculo. Quais são os sinônimos? Não sei, Barbieri. Estou em perigo. Peço socorro. SOS, bem grandão. S de subjetivo, O de orgânico. Beleza. O que sobra para administração pública em minúsculo? Objetivo, material, funcional. Fechou. Então, cuidado com os sinônimos. Entendeu isso aqui? Perfeito. Beleza, então vamos para frente. A afirmativa, como você já sabe, ela está equivocada. A atuação do agente público deve ser sempre na defesa do interesse público, pois este prepondera sobre o particular, seja o primário ou o secundário. E aí, José? Quando eu falo para você de interesse público, de fato, o interesse público pode ser interesse público primário, como ele também pode ser um interesse público secundário. O interesse público primário é o interesse público do povo, da coletividade. O interesse público secundário é o interesse público do Estado. E aí tem diferença. No interesse público primário é o interesse da coletividade e ele sempre prepondera. É o primário, P do primário para o P do povo. É sempre esse interesse que prepondera sobre o particular. Já o interesse público secundário não, porque é o interesse do Estado, é o interesse da administração pública, o Estado não quer pagar as suas dívidas, não quer pagar os precatórios, o Estado quer aumentar a carga tributária e nós, sociedade, não queremos isso. Então, cuidado, somente o interesse público que prepondera é o interesse público primário. Então, vem para cá. A atuação do agente público deve ser sempre na defesa do interesse público, pois este prepondera sobre o particular, até aqui verdadeiro. Seja o primário ou secundário. Secundário não, porque o secundário é o do interesse do Estado, pouco importa o que o Estado quer. Nós queremos o que a sociedade deseja. Então, afirmativa equivocada também. Entendeu essa diferença entre interesse público primário e secundário? É fácil, ó. Interesse público primário é só você marcar aqui. É o interesse público, ó, P do primário é o interesse público do povo. É esse interesse público que prepondera. Perfeito. O outro secundário não prepondera. Tá joia? Então, a afirmativa está equivocada. Toda atividade da administração pública está sujeita ao controle judicial, exceto quanto ao mérito do ato discricionário. Ei, rapaz, vamos por etapas. Toda atividade da administração pública está sujeita ao controle judicial? Sim. O Poder Judiciário ele pode sempre controlar a atuação do Estado, a atuação da administração pública. Veja, a Dilma, a semana passada, ela nomeou um ministro, né, para ser ministro da Justiça, só que ele é promotor de justiça lá na Bahia. O que o Supremo Tribunal Federal falou? Falou, não pode. Controlou o ato da Dilma, falou, não pode. O promotor, o membro do Ministério Público não pode ser subordinado ao Executivo. Fora, não pode. Se quiser ser ministro, saia do Ministério Público. O sujeito falou, não, vou ficar no Ministério Público. Então, bota outro ministro aí. Então é óbvio que os atos da administração podem ser controlados pelo Poder Judiciário. Agora, todo e qualquer ato? Não. Olha só. Exceto quanto ao mérito
do ato discricionário. Ou seja, o juiz não pode adentrar na conveniência, na oportunidade de um ato discricionário. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque daí o mérito, a margem de liberdade para, no caso concreto, decidir, é do administrador. Então aqui a afirmativa está correta. Agora vamos imaginar que diz assim, ó, toda atividade da administração pública está sujeita ao controle judicial de forma indistinta. Errado, porque daí você sabe, dentro do ato discricionário, o juiz não pode adentrar no mérito do ato administrativo. Perfeito? Então aqui, afirmativa correta. Para que a administração pública atue, ela não precisa de autorização judicial para agir. Verdadeiro ou falso? Correto, verdadeiro. Não precisa mesmo. Lembra da autotutela. Lembra da súmula 473 do STF, lembra do artigo 53 da Lei 9784. A administração pública deve anular os atos ilícitos e revogar os atos inconvenientes e inoportunos, beleza? Então aqui, corretíssimo, né? Para que a administração pública atue, ela não precisa de autorização judicial. Não precisa mesmo, faz por si só. A inclusão de um slogan de partido político, ó, o slogan de um partido político na publicidade dos atos governamentais ofende o princípio da impessoalidade? Imagina lá, você coloca na inauguração de uma obra, né? Nós estamos gravando essa aula em março e existe uma possibilidade do Lula assumir um ministério, né? Tá aquela confusão toda e etc. Aí imagina que a Dilma vai inaugurar uma obra junto com o Lula e ela coloca lá, Lula lá, brilha uma estrela, a obra está inaugurada. Deu ou não deu pessoalidade? Claro que deu. Esse Lula lá, brilha uma estrela, era um jingle da campanha do Lula para a presidência da República. O slogan de um partido político, do PT, do PMDB, vai ofender a impessoalidade? Claro que vai ofender. Então, a inclusão de um slogan de partido político na publicidade dos atos governamentais ofende sim o princípio da impessoalidade. Corretíssimo. Claro que, né, imagina como é que você vai misturar o que é do Estado com o que é do partido político, não tem cabimento. Então, afirmativa correta. O Brasil adota o princípio da sindicabilidade. Você fala, minha nossa senhora, que princípio que é esse, Barbieri? Nós não vimos isso nunca na vida. Isso aqui é um sinônimo. O Brasil adota a possibilidade do Poder Judiciário controlar os atos da administração pública? Sim, é o princípio da sindicabilidade. Se você quiser, faça a leitura, ó. Ver artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal diz o quê? Diz que a lei não pode afastar a lesão ou ameaça direito do Poder Judiciário. Esse é o princípio da sindicabilidade. O Judiciário pode sempre fiscalizar os atos da administração? Sim, naquele esquema que nós vimos aqui na questão passada, né? Salvo o Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, mas a administração está sempre sujeita aos controles dos seus atos pelo Judiciário. Então, afirmativa correta. Beleza? Olha aí. Resolvido. Você fala, poxa, 8 aulas de noções de direito administrativo. Tem questão aí, hein? Espero, do fundo do meu coração, que a gente tenha passado pelas questões da prova. Se Deus quiser, né? Recebi alunos que fizeram prova da UFPB, que fizeram prova de agências reguladoras, dizendo, pô, professor, maravilha, parecia que você que tinha feito a prova, tudo que a gente viu em aula caiu na prova. Esse é o objetivo, né? Essa é a minha função aqui, é fazer com que o que você aprenda aqui esteja na sua prova. E eu estou torcendo para que isso aconteça e mais que isso, estou torcendo para que você tenha uma excelente prova, para que você seja aprovado nesse concurso e para que você inaugure uma nova etapa na sua vida, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Olha, foi um espetáculo estar com você durante essas 8 aulas do Maratona. Como a gente sempre faz, tá? Esse material aqui, que eu já assinalei, etc., que nem, ó, tá tudo anotado, esse material eu vou disponibilizar no teu AVA, mas eu vou disponibilizar também um material limpinho, tá? Para que daí você resolva as questões, combinado? Fica com Deus, um grande abraço, tudo de bom, excelente prova para você, futuro servidor do INSS. Precisando de alguma coisa, entre em contato comigo. A gente se vê. Até lá!